Beleza? Hoje a gente vai estar aí respondendo a pergunta da galera mais uma vez. Então, antes de mais nada, se você tá chegando aqui no canal, não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo que você vai saber muita coisa aí da gente. Então a gente vai estar respondendo aí as perguntas dos inscritos e espero que você também vá lá no post da comunidade e comente lá, faça lá a sua pergunta também para participar desse quadro aqui do canal. Beleza? Então vamos lá para as perguntas dessa semana. E tem umas perguntas, meu amigo, bem peculiar que a gente vai estar respondendo aqui hoje. Beleza? Vamos nessa. O Luiz Fernando perguntou o seguinte: fala, Johnny, acompanho o seu canal há alguns anos. Gostaria de saber como foi sua recuperação após a bariátrica e qual a sua profissão atual. Minha esposa fez bariátrica e achei a recuperação bem difícil. Cara, você não achou não. Você tenho certeza que você teve certeza que a recuperação foi difícil. E realmente ela é muito difícil mesmo. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2016 e pra mim foi horrível. Horrível mesmo a recuperação. Né? É uma cirurgia que você mexe muito com o teu psicológico. Né? Eu fui pra psiquiatra, tudinho. Fui num psicólogo, psiquiatra não, psicólogo, né? E tive todo aquele acompanhamento do psicólogo que é para poder fazer essa cirurgia aí. Porque o que acontece? É uma mudança muito radical, foi uma mudança muito radical na minha vida. Uma semana eu comia de tudo, botava no churrasco, 3 quilos de carne, botava para dentro, não tinha problema nenhum. Na outra semana, só líquido, líquido, líquido. E era complicado, foi muito complicado essa fase aí de recuperação, mas eu te confesso que foi a melhor coisa que aconteceu, uma das melhores coisas que aconteceu aí na minha vida, principalmente na área de saúde, né? A obesidade não é sinônimo de saúde. Por mais que você faça ali os exames e coisa do tipo, e os exames não, que nem os meus, né? Nunca dava colesterol alto, apesar da obesidade, nunca dava nada alterado. Porém, eu sabia que não tinha tanta saúde, porque eu sentia muita dor no joelho, dor nas costas, e tinha muito formigamento na mão, às vezes até jogando videogame, ficava com um problema ali de circulação. E depois que eu fiz a cirurgia, que eu emagreci, isso melhorou bastante. Então foi uma das melhores coisas que eu fiz aí na minha vida. A recuperação foi muito difícil, muito tensa, mas a gente conseguiu chegar lá. E hoje, graças a Deus, é só mantendo aí, né, a forma, mantendo aí o peso, que é para poder continuar com a vida bacana. E com relação à segunda pergunta, qual a minha profissão atual? Cara, assim, hoje eu trabalho como coordenador numa empresa, né? E eu tenho minha formação na área de logística e administração, mas eu também tenho algumas formações técnicas na área de informática também. E praticamente eu atuo nessas duas áreas lá na empresa, né? Então hoje eu trabalho numa empresa que já tem 15 anos que eu faço parte dessa empresa. Eu amo trabalhar lá, gosto muito de toda a equipe que trabalha comigo, né? E para mim é um privilégio, eu me sinto um privilegiado poder fazer parte da empresa, poder fazer parte de ter 15 anos aí que eu convivo com as pessoas, né, dentro dessa empresa e poder atuar também nisso aí. A empresa me ajudou muito, né, com minha formação profissional e é que nem eu disse, eu me sinto um privilegiado, né? Hoje eu trabalho nessas duas áreas aí, né? Atuo praticamente nessas duas áreas. Porém, uma paixão que eu tenho é na área da teologia. E hoje, atualmente, eu tenho estudado teologia também, né? E de forma não remunerada, eu também dou aula de teologia aos domingos, né? Que para mim é um prazer também fazer isso. É uma coisa que eu me sinto muito grato e privilegiado de poder estar fazendo isso. Então, é muito bacana. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e pelas pessoas a qual Ele incluiu na minha vida, né? Principalmente aqui, eu não vou citar o nome, mas eu queria agradecer muito a uma família que me deu a oportunidade desde 2005 que eu conheço essa família. E ela me deu a oportunidade, né? Tirou aquele cara ali que não tinha nem dinheiro para comprar sapato, que é para poder trabalhar com eles, e até hoje eu trabalho com eles e fico muito feliz. Aí você pode dizer, mas João, desde 2005 é 19 anos, e como assim tu disse que... É porque 15 anos faz que eu tô nessa empresa, eu trabalhei para eles em outra empresa, né, e eu fico muito feliz por isso, né, muito feliz mesmo, sou grato a Deus. Eu não vou citar nome,
porque talvez não é o caso, mas eu sou muito grato a Deus por essas pessoas que Deus colocou na minha vida, que é para eu poder crescer profissionalmente e por aí vai. Muito obrigado aí por tua pergunta. Muita gente me pergunta em que área eu trabalho. Eu trabalho como coordenador, né, na área administrativa e também atuo como técnico na área de tecnologia da informação. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. O Rodrigo perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre modificação e customização em consoles antigos? Será que afeta um pouco a originalidade e nostalgia? Cara, depende muito de quem vai fazer, né? Tem gente que prefere o videogame ali original, sem modificação, sem nenhum tipo de customização, nem nada. Então tem gente que acha que o que importa é o videogame estar funcionando e da melhor forma possível e por aí vai. Eu confesso a tu que assim, eu não tenho muito problema com relação a isso não. Né? Eu customizaria sim um Super Nintendo, inclusive eu tenho uma carcaça de Super Nintendo aqui, tô lutando com meu amigo El Souza para eu poder enviar para ele poder fazer uma customização para mim, né? Inclusive para mim é um dos, eu já assisti todos os vídeos dele, para mim é um dos melhores canais de customização que tem na internet, é o Spot Game Oficial do meu amigo El Souza, né? E eu tenho um Super Nintendo aqui que eu queria que ele customizasse ou que ele restaurasse. Ele faz um trabalho de restauração muito top. Com relação à modificação, eu tenho um Neo Geo MVS aqui modificado ali, né? Customizado, digamos assim, né? Consolizado, né? Que a turma chama. E não é nem customizado, que ele tá numa carcaça de Neo Geo CD, né? Eu tenho um aparelho desse aqui em casa, então eu não sou aquela pessoa assim que possa falar mal de sair, que ache ruim ou coisa do tipo, né? Lógico que assim, tem muita gente que eu sei que prefere as coisas tudo original, né? Mas eu particularmente eu prefiro que esteja funcionando, né? Um exemplo, a carcaça Super Nintendo que eu tenho aqui, eu queria restaurar ela, que é para poder colocar ali uma placa de Super Nintendo e ele voltar ali para bancada e coisa do tipo, né? Então pro hack e coisa do tipo. Então eu não tenho nenhum problema com relação a isso, né? Mas eu sei que existe muita gente aí que não gosta, né? Porque perde a originalidade, porque perde isso e perde aquilo outro, perde o valor do item, né? Muita gente aí não dá valor a isso. Mas, na minha opinião, não tem problema, não teria muito problema não. Eu sou muito fã de comprar aquelas case transparente do Nintendo 64 e fazer um Nintendo 64 que eu vi na internet, um rosto transparente com a Black Plate lá do Zelda Majora's Mask, que era só a máscara ali do Majora's, onde tem Nintendo 64, era uma máscara do Majora's. Eu já procurei muito aquela eu acho que é Black Plate, não sei como é o nome daquilo, mas eu procurei muito aquilo na internet, né, que é para poder comprar a case também, mas não achei, acabei deixando isso aí de lado. Mas eu não teria nenhum problema com relação a isso aí não. Se você quiser me dar um videogame customizado, modificado, não tem problema nenhum, pode mandar que a gente aceita, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Fabrício Clássico Lives perguntou o seguinte: como começou o seu amor pelos videogames? Isso é uma pergunta, meu amigo. Cara, eu acho que o amor mesmo começou na década de 90, né? Assim, eu comecei a jogar videogame muito cedo, porque perto de casa tinha um fliperama, perto da casa dos meus pais. E era um fliperama assim, bem caseiro, de Dona Eliane, né? Ó, quem mora aqui em Peixinhos, em Olinda aqui, pode até conhecer. Era um fliperama bem caseiro ali de Dona Eliane. E eu comecei a jogar lá muito cedo, né? Joguei ali Space Invaders, Galaga e outros jogos ali de fliperama naquela época ali. Vi o Street Fighter 1 lá também, né? Era horrível para você poder dar uma dug ali, uma parada daquela. A alavanca era aquela que vinha com a bolinha em cima, ruim que só um caramba. Hoje em dia que tem esses negócios de zero delay, naquela época era delay 1000 e a galera jogava do mesmo jeito. Então assim, cara, comecei a jogar muito cedo. Porém, eu acho que o amor mesmo, eu tive uma certa paixão, digamos assim, e amor mesmo se deu quando saiu o primeiro jogo do Mortal Kombat, né? Ali no início da década de 90, eu fiquei muito vislumbrado com aquilo. Achava aquilo muito da hora. E eu amava aquele jogo. Amava mesmo aquele jogo. Se você pegar as lives aí que eu faço, a maioria das minhas lives eu sempre estou jogando Mortal Kombat 1. Né? Então foi um amor assim à primeira vista. Eu fiquei muito fã da série depois. Comecei a comprar, a querer a consumir tudo que era mídia que saía em relação a Mortal Kombat, né? Eu me lembro que teve a história do Nintendo 64, por exemplo,
quando eu li na revista que ele ia sair pra arcade, pra Nintendo 64, eu ficava ligando pras lojas de game, né? Na época eu botava a ficha telefônica ali. E ficava ligando pras lojas de game, perguntava se tinha algum videogame chamado arcade, porque eu nunca... eu não chamava aquela máquina de fliperama ali de arcade, né? Eu achava que arcade era um videogame, não sabia nem o que era, na verdade. E aí eu ficava ligando pra saber, né, se tinha um videogame chamado arcade, e a galera... Aí acabei comprando o Nintendo 64. O primeiro jogo que eu tive do Nintendo 64 foi Mortal Kombat 4. Que pra mim foi muito da hora. Eu amo esse jogo até hoje. Por mais que muita gente aí não goste, mas eu gosto bastante. Então mais ou menos o amor começou ali no início da década de 90 com Mortal Kombat. A paixão veio antes, né? A gente se apaixonou ali e depois veio aquele amor ali do coração, né? Jogando Mortal Kombat 4, dando Rine Babá na galera com Raiden. Era muito top naquela época. E é isso aí, vamos para a próxima pergunta. O Michael perguntou o seguinte: um console apenas para escolher e se ter o resto da vida, qual escolheria e por quê? Cara, um console, velho. Meu irmão, acho que seria... Eu acho que seria um Nintendinho, cara. Eu acho que ainda ia de Nintendinho. Apesar, hoje eu sou um cara que eu gosto muito de RPG, né? Então eu posso me dizer assim que eu sou um... tem gente que diz, né? RPGista e coisa do tipo. Eu não vou dizer isso não, porque aí eu acho que já leva mais pra uma coisa mais fanática, o cara que só joga aquilo. Mas eu sou muito fã de RPGs. Então, eu ia de Nintendinho, né? Porque tem alguns RPGs que eu gosto de jogar nele ali, apesar de serem japoneses. E naquela época a gente não tinha isso, né? A gente jogava o jogo japonês mesmo assim, não tinha esse problema que a gente vê hoje, muita discussão com relação a isso. Lógico que eu gosto de jogar o jogo legendado em português, entender ali toda a história, mas naquela época a gente jogava e se divertia, mesmo jogo estando em japonês. Então, talvez eu levaria o Nintendinho, apesar que o berço dos RPGs ali pra mim foi no Super Nintendo e logo após também no PlayStation 1. Mas eu levaria o Nintendinho porque tem muito jogo ali também que eu gosto de jogar, como Tartaruga Ninja Manhattan Project, Ninja Gaiden, Double Dragon, The Immortal, né, o próprio Battletoads também. E outros jogos que eu curto bastante, como Zelda, e por aí vai. Então o Nintendinho, acho que eu levaria ele, não só pelo fator nostalgia de ter sido um videogame ali que eu queria muito ter na época, não tive, e jogava bastante os jogos dele, né? Tartaruga Ninja, jogava Battletoads, Ninja Gaiden. Então assim, seria o Nintendinho, com certeza. É um videogame que eu curto até hoje de jogar, né? Não consigo tirar ele aqui do hack. Sempre tô jogando Nintendinho aí. E acho muito da hora. Mais ou menos seria isso aí. Vamos para a próxima pergunta. O Kleber Galdino perguntou o seguinte: quais os consoles que tem na coleção e quais deseja ter no futuro? Cara, consoles que eu tenho na coleção, eu tenho Master System, Mega Drive, Sega Saturno, Dreamcast, Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, tem o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, tem o Xbox One, eu só tô com o Xbox One, meu clássico deu problema e dei fim a ele, e o 360 também, então fiquei só com o One ali, e por aí vai. Tem alguns outros consoles também que eu tenho, como PC Engine e outros consoles assim um pouco mais o consolizado, né, propriamente dito ali do Neo Geo também. Mas são esses consoles aí. O console que eu pretendo ter ainda na coleção dos antigos é um PC Engine do RX, né? Porque é um videogame que eu queria muito para poder jogar o Castlevania, poder jogar alguns jogos ali que tem no PC Engine. Eu tenho um PC Engine que só pega o card e tem muito jogo do PC Engine que roda ali, que pega no CD e eu fico doidinho querendo jogar e não tenho, né? Então tem muito disso aí. Eu já procurei até algum Everdrive que conseguisse rodar a ROM dos jogos em CD do PC Engine. No PC Engine, o primeiro PC Engine, né? Os jogos em CD do PC Engine nesse primeiro PC Engine aí. Mas eu não cheguei a ver se saiu. Aparentemente não saiu. E eu acho que é um videogame que eu queria ter, para poder jogar o restante da biblioteca dele, que eu acho bem da hora, o PC Engine. Então seria mais ou menos esse console aí, o PC Engine do RX. E pretendo também comprar um Xbox Series X, né? Eu pretendo ter aí na coleção também um Xbox Series X, que eu também gosto bastante de videogame da Microsoft. Beleza?
Vamos para a próxima pergunta. O Bruno Souza perguntou o seguinte: o que pretende fazer quando não tiver mais espaço na sua sala de games? Cara, eu saio sempre vendendo. Quando eu não tenho muito espaço, eu saio vendendo alguns jogos que eu não vou jogar mais, né? Alguns consoles que eu tenho repetido, né? E por aí vai. Então, assim, eu sempre sou aquele cara que eu fico me policiando para não me deixar ser um acumulador, né? Então, tem jogo que eu tenho repetido, que eu vendo, eu sempre estou vendendo, a não ser que seja um jogo que eu goste muito. Mas tem jogo que, por exemplo, eu não vou jogar mais. Eu não pretendo jogar mais aquele jogo na minha vida, pro resto da vida. Aí eu coloco ele à venda para poder pegar um jogo que eu queira ali, né? Então, eu sempre estou vendendo alguma coisa que é para poder ter espaço aqui na minha game room. Tá entendendo? Então, sempre me desfaço de alguma coisa quando compro outra. É mais ou menos isso aí. É só dar uma olhadinha lá na loja da Shopee que você vai ver um bocado de jogo e alguns consoles que eu sempre coloco lá à venda, né? Cabo, fonte e por aí vai. Muito filme também, né? Um exemplo, eu tô migrando minha coleção de filme, eu tô comprando em Blu-ray, mas eu não tenho espaço que é para poder comprar os Blu-rays. Então eu dou uma parada, saio vendendo os filmes que eu tenho em DVD, que é para poder comprar os Blu-rays que eu quero. Então eu sempre sou assim, né? Eu tô vendendo alguns jogos de PlayStation, de Nintendo Wii, de Xbox 360. Xbox 360, por exemplo, eu vendi. Foi um console que eu vendi, né? E fiquei com a caixa, até a caixa dele eu botei para vender agora há pouco, né? E eu sempre tô vendendo assim porque eu não vejo, um exemplo, o Xbox 360 eu posso jogar os jogos dele no Xbox One, né? Então eu não vejo assim muito porque tá com 360, que é um videogame muito complicado, né? Ele sempre dá problema. E se eu tenho tudo ali no Xbox One, quase tudo, né? Praticamente que eu quero jogar tá ali. Então tem no PC também alguns jogos que saíram para Xbox 360, então eu prefiro vender o que eu tenho. Eu vendi o meu Xbox, né? Fiquei com a caixa dele porque o cara não quis levar a caixa, era um cara que ele ia comprar só para jogar mesmo. Ele não quis levar a caixa, fiquei com a caixa com alguns jogos e tô vendendo tudo. Então assim, eu sempre faço isso que é para poder diminuir o espaço aqui e poder comprar algumas outras coisas sempre com muita consciência, né? Porque eu tenho um espaço limitado para isso. A mesma coisa é com TV de tubo, eu tenho algumas TVs de tubos aqui e eu sempre estou vendendo também. Quando eu pego uma melhor, eu sempre vendo a outra inferior a ela. É mais ou menos isso que eu faço, que é para poder manter o espaço aqui organizado e não me tornar assim um acumulador, né? Tem muita coisa que eu já tô aqui, que eu comprei para vender mesmo. Tem muita coisa que eu comprei para vender que eu já tô colocando em outro lugar, né? E a minha pretensão é criar um local só para esses itens de venda, para deixar aqui na Game 1 só aquilo que de fato eu vou jogar. Então, tem muita coisa disso. Se você quiser comprar alguma coisa, dá uma passadinha lá na loja da Shopee. Membro do canal tem um descontozinho, é só chegar lá e dizer, ó, eu sou membro do teu canal. E quando tipo eu vou avaliar ali quanto tempo você tem ali de membresia, né, que se tornou membro do canal, e te dou um desconto nos itens que tem lá. Beleza? Então vamos para a próxima pergunta. O Léo Batista perguntou o seguinte: 3 jogos para jogar pelo resto da vida numa ilha deserta. Meu amigo, a galera faz essas perguntas para mim, é difícil de responder isso, né? E cara, assim, tem muito jogo que eu joguei, que eu curti muito, né? E que pra mim foi muito top ter jogado eles. Eu vou dar um exemplo: Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom. Então tem muito jogo assim que eu curto pra caramba. Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, o Chrono Trigger, por exemplo, né? E no Nintendinho ali tem um Final Fantasy 1, Zelda 1, né? O The Immortal ali no Nintendinho, Tartaruga Ninja, Manhattan Project, The Arcade Game. Então tem muito jogo que, cara, eu sempre, assim, eu gosto de estar jogando, né? Então pra mim é muito difícil para escolher apenas 3 jogos, mas vamos lá. Eu vou escolher aí dos RPGs que eu gosto aí. Vou escolher 3 RPGs, tá? Não, vamos colocar, tem que ter. Eu acho que esse jogo tem que entrar nessa lista aí, porque eu ia jogar ele. Até hoje eu gosto muito de jogar ele. Mas vamos lá. 3 jogos que eu levaria aí para uma ilha seria Chrono Trigger do Super Nintendo. Acho que Drácula X também do Super Nintendo. E talvez ali o Tartaruga Ninja Manhattan Project. É um joguinho bacana, de um briga de rua ali bacana.
Eu gosto bastante de jogar ele. Eu gosto até mais de jogar ele do que o próprio The Arcade Game lá do Super Nintendo. The Arcade Game do Super Nintendo não, o Turtles in Time do Super Nintendo. The Arcade Game é do Nintendo. Beleza? Então seria aí mais ou menos esses 3 jogos. E amanhã, possa ser que eu mude de ideia, não sei. Mas essas perguntas, essas listas assim, eu sou muito difícil de fazer. Eu acho que isso é pra quem... sei lá, cara. Como a gente sempre tá jogando, então sempre o jogo... Sempre tem novidade aí, sempre tem coisa que te emociona, coisa que te surpreende. Então pra mim é difícil fazer essas listas. Mas seria mais ou menos esses 3 jogos aí, né? Chrono Trigger, Castlevania Drácula X e um beat'em upzinho ali. Eu escolheria ali o Tartaruga Ninja The Manhattan Project. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. O Jan Games perguntou o seguinte: das 5 franquias que você mais curte, qual o melhor game de cada uma na sua opinião? Cara, é que nem eu disse, essas perguntas assim pra mim são difíceis de responder. Mas vamos lá, 5 franquias que eu mais gosto primeiro. Eu gosto muito de Zelda, gosto muito de Castlevania, gosto muito de Final Fantasy, eu gosto muito de Dragon Quest, né? E Resident Evil também, digamos assim, Resident Evil, Metal Gear também, mas Metal Gear nem tanto, porque eu não cheguei nem a zerar os últimos jogos aí que saíram, né? Não, mas Resident Evil, por exemplo, né? Que eu também não zerei, falta zerar ali ainda do Village. E o 3, até o último que eu zerei ali foi o Resident Evil 2 Remake. Mas eu gosto bastante da franquia Resident Evil. Então, e nem zerei também, eu nem comecei a jogar o 4 ainda, né? Mas vamos lá. 5 jogos de cada uma dessas franquias aí. No Zelda, cara, eu sei que muita gente fala do Zelda Ocarina of Time. E eu confesso que Zelda Ocarina of Time pra mim é lendário, é um jogo muito top. Eu gosto muito de jogar ele até hoje. Mas eu confesso a vocês que eu me deslumbrei mais com os 2 últimos jogos que saíram, né? Principalmente o Tears of the Kingdom, aquela mecânica de você construir as coisas no Tears of the Kingdom me deixou bem empolgado, digamos assim, com o jogo, né? Então, esses jogos aí eu fiquei muito deslumbrado com eles. Eu gosto muito de jogar o Zelda Tears of the Kingdom e gosto muito também de jogar o Zelda Breath of the Wild. E se eu fosse escolher ali, né, seria mais ou menos esses jogos aí que eu escolheria como Zelda, né? Como tem que só ser um, vamos no Tears of the Kingdom, porque eu gostei bastante dele também, né? Então, menções honrosas aí, o Zelda Ocarina of Time, Zelda Breath of the Wild e Majora's Mask. São os Zeldas que eu mais curto jogar até hoje, são esses aí, né? E com relação a Final Fantasy, disparado ali, Final Fantasy, eu gosto de jogar bastante Final Fantasy 3, o primeiro Final Fantasy 3 ali, não é o 3 americano do Super Nintendo, não, é o Final Fantasy 3 mesmo, né? Ele é muito bom. O Final Fantasy 7 eu também gosto muito de jogar ele, pra mim é Final Fantasy 7, né? No formato meio que infanto-juvenil ali, né? Juvenil, digamos assim. Eu gosto bastante também de Final Fantasy 8, formato mais antigo, com cara de jogo mais antigo, né? O Final Fantasy 9 também é muito bom. E os últimos que saíram, né? O remake do 7 também eu achei muito da hora. O Final Fantasy 16 também eu cheguei a gostar dele. Mas eu ficaria, franquia Final Fantasy, sem sombra de dúvida, com Final Fantasy 7, o clássico mesmo. O da época ali, eu gosto bastante dele até hoje, eu gosto muito de jogar ele. Por mais que tenha muita gente aí que não gosta, né? Que acha que o jogo envelheceu mal e coisa do tipo. Mas eu gosto muito de jogar o Final Fantasy 7, né? Então seria aí das franquias Final Fantasy. Castlevania Symphony of the Night, disparado. Pra mim é o melhor jogo da franquia, né? Disparada. Menções honrosas aí, Castlevania Drácula X, que eu gosto bastante. Castlevania 3 do Nintendo também, que eu gosto bastante. E por aí vai, mas Sinfonia da Noite pra mim, ele é muito top, né? Resident Evil, o primeiro e o segundo ali são pra mim épicos. Eu gosto muito de jogar tanto um quanto o 2. Mas eu confesso a vocês que eu gostei muito, mas muito mesmo, de ter jogado o Resident Evil 2 Remake. Pra mim foi muito legal você ver ali o jogo repaginado, você ver ali o jogo de cara nova, trazendo ali a história, né? Do Resident Evil 2. Lógico que teve algumas coisas ali que saíram do jogo original, mas que eu gostei muito do Resident Evil 2
remake. Então da franquia Resident Evil eu ficaria com ele ali, né? Então já falei Zelda, Castlevania, Final Fantasy, Resident Evil. Dragon Quest, acho que eu iria ali no Dragon Quest 11, que eu gostei muito da história do jogo, achei bem da hora, né? E também eu gosto bastante do Dragon Quest 5, Dragon Quest 6, o Dragon Quest 8, né? Eu joguei ele no PlayStation 2, né? Um pipitiozinho que eu tinha. E, cara, assim, eu ficaria com o Dragon Quest 11. Foi um jogo que eu gostei, joguei recentemente, né? Tem alguns anos aí que eu comprei ele aqui para coleção, gostei muito dele. E inclusive eu penso em trazer uma gameplay desse jogo, né? Eu cheguei a comprar ele aí para PC também. A gente pensa em trazer uma gameplay dele. E cara, Dragon Quest 11 para mim é muito top. É muito top mesmo. Eu gosto da franquia Dragon Quest, gosto de alguns jogos aí. Tenho bastante jogo Dragon Quest na coleção. Tenho aqui o 6 aqui completo na caixa, né? Para Super Famicom. E eu tenho alguns jogos aí de Dragon Quest aí na coleção. Curto bastante da franquia, né? Eu confesso a vocês também que eu não cheguei a jogar todos os jogos, não cheguei a zerar e jogar todos os jogos. São muitos jogos que tem na franquia Dragon Quest, então eu não cheguei a jogar todos. Mas os que eu joguei, eu gostei muito. E principalmente esse 11, cara. Esse 11 ficou muito da hora, a história dele tá bem fantástica. E eu gostei muito, eu recomendo demais aí. Pra quem não jogou, jogue Dragon Quest 11, vale muito a pena. Bom, essa foi a última pergunta do dia, né? A última pergunta aí desse quadro, desse sábado. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de ter feito isso, apesar de estar derretendo aqui, né? Um calor que você não tem noção do calor que tá fazendo aqui. Botei ali um ventão, parece que tá a sensação que eu tenho é de um dragão soltando fogo pela boca aqui, né? Com o ventilador ligado. E como eu falei pra vocês, né? Durante o jogo, a coisa aí, eu gosto muito de Tartaruga Ninja. Sou muito fã do Nintendinho. E em cima aqui tá o meu Famicom AV também, que eu curto bastante. Tô gostando demais dele. Peguei ele agora há pouco. Quem acompanha o canal viu aí os itens que eu peguei aqui pra coleção. Peguei esse Famicom AV agora há pouco. E cara, eu tô jogando muito, muito ele. Pense na alegria que eu tô de ter esse videogame aqui na minha coleção. De poder estar jogando ele. É uma alegria pra mim enorme, né? Muito feliz mesmo com essa aquisição desse Famicom AV aí. E pense, eu só tenho a agradecer a quem me vendeu. Quem me vendeu sabe que fez um favor enorme pra mim, né? Só tenho a agradecer aí quem me vendeu. E assim, esse daqui ele tá sem caixa, né? Tá luz, eu peguei ele ali só pra poder experimentar. Gostei muito dele. Mas depois eu vou ver se eu compro um completo na caixa, bonitinho. Porque depois que eu comecei a jogar esse aí, eu tive vontade de pegar um na caixa, né? Então, apareceu algum aí que na caixa com preço bacana, agora não, mas logo depois que eu pagar algumas contas que eu tenho para pagar, eu vou ver se eu faço essa aquisição. E eu confesso a vocês que eu comecei a pensar em montar uma coleção de jogos para ele, né? Eu tenho muito jogo do Nintendinho aqui em casa, a maioria original. Não vou vender os jogos que eu tenho, mas eu quero comprar alguns jogos para ele, como eu peguei o Final Fantasy 3, peguei alguns jogos aí com meu amigo. Eu não me lembro muito o nome dele, mas ele tem uma loja no mercado das shops. Eu sempre tô comprando alguns jogos dele, principalmente jogos japoneses, né? E eu comprei dele aí esses dias aí. Ele sempre manda um brinde pra mim, né? E eu comprei deles aí esses dias aí. Eu peguei aí o Dragon Quest com ele também. E peguei o Rockman 5, né? Então eu penso em comprar aí também. Disse a mim mesmo que ia me dar uma oportunidade de jogar os Mega Man do Nintendinho, já que eu não tenho nenhum para Nintendinho. Eu pensei, eu digo, pô, vou pegar o 5, se eu gostar dele eu vou ver se eu começo a comprar os outros ali também. Porque, confesso a vocês que Mega Man eu gostei mais do X4. Até hoje o Mega Man que eu joguei, X4, o X11, né, que saiu eu joguei ele no Nintendo Switch, né? Então dos Mega Man que eu joguei, esses dois foram os que eu mais curti, né, o X11 e o X4. Mas eu disse a mim mesmo que eu ia começar a jogar mais Mega Man. Ia tentar ver se eu comprava alguns Rockman, né? Que é pra poder jogar aí no meu Famicom AV. Beleza? Fora que eu pretendo também comprar a trilogia Tartaruga Ninja pra ele. Eu tenho no NES americano, né? Mas eu pretendo comprar também pra ele. Porque, cara, eu gosto muito de Tartaruga Ninja do Nintendo. O primeiro jogo não. O primeiro jogo eu não achei ele bom.
Mas o The Arcade Game e o Manhattan Project eu acho muito top. Então pretendo aí comprar com certeza esses dois jogos aí para o meu Famicom AV, que é um videogame que eu tô curtindo bastante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou aí, né, desse Você Responde, Johnny Responde aí, sei lá, eu nem me lembro como é o nome do quadro desse canal. Mas se você gostou, não esquece, deixa teu like, deixa a tua pergunta também, vá lá na aba comunidade e coloca lá a tua pergunta. As melhores perguntas a gente sempre vai estar colocando aqui, né, e respondendo aí a galera. Então participa também, eu fico muito feliz quando a galera pergunta aí. Tem sido alguns vídeos aí um pouco longos, né, como esse, né, mas se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí hashtag eu assisti, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui, eu vou estar mandando lá um coraçãozinho pra você. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui. Choose your destiny.